E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu gravo essa aula. Tem sempre um barulho, uma falta de foco, sei lá o que acontece. Hoje eu estou animado, diferente dos outros dias. A gente já passou da metade de maio. Acho que até a metade de junho nós vamos poder voltar presencialmente. Estou com muita saudade de vocês, mas vamos falar do fim da Revolução Russa, tá? Eu falei na última videoaula que o Lenin assumiu o poder na Rússia depois de uma longa guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, e o Lenin já era um senhor de idade. Então, em 1924, ele morre, né? E o poder lá na Rússia vai ser disputado entre o Joseph Stalin e o Leon Trotsky. O Stalin, que era presidente já do comitê do partido, tal, já tinha um cargo muito alto dentro do Partido Comunista, o único partido permitido na Rússia naqueles dias. Ele tinha uma posição muito clara em relação ao futuro do socialismo. Para ele, o socialismo deveria ficar como sendo uma característica nacionalista da Rússia e dos povos ali vizinhos, tá? Já o Leon Trotsky, que era o seu opositor politicamente, acreditava que o socialismo só iria sobreviver se ele fosse internacionalizado, se ele fosse levado para outros países. No fim das contas, em 1925, o Stalin se torna o líder supremo, o Leon Trotsky ele é expulso do partido oficialmente e ele tem que fugir em 1929 da Rússia. Ele vai acabar no México, vive ali no México há algum tempo e depois ele é assassinado, brutalmente assassinado. Ele é assassinado com uma picareta na cabeça. Exatamente isso que eu estou falando. Uma picareta, esse instrumento de trabalho mesmo, de abrir chão, abrir calçada, rua. Tá? Enquanto isso, na Rússia, o modelo econômico cada vez vai ficando mais austero. O Stalin ele vai perseguindo quem se opõe a ele, ao mesmo tempo em que a economia russa cresce. No primeiro momento ela tem dificuldades, mas depois ela cresce. É importante que você perceba os dois lados da moeda aqui. Ao mesmo tempo em que o Stalin ele era um líder brilhante, tá? Muito bom em estratégias políticas e tudo mais, ele seguramente foi o principal responsável por derrotar o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, esses filmes que você vê sobre os Estados Unidos vencendo a Segunda Guerra e tudo mais, isso é coisa de filme. Nenhum país conseguiu tantas vitórias e pagou um preço tão alto por essas vitórias na Segunda Guerra quanto a Rússia. Para você ter uma ideia, dos 60 milhões de pessoas que morreram em todas as batalhas, em todos os lugares da Segunda Guerra Mundial, 20 milhões eram russos ou dos seus vizinhos ali do lado, que eram controlados pelos russos também. E o Stalin ele foi certamente o principal estrategista conseguir vencer o exército alemão. Bom, do lado disso, o Stalin ficou no poder até 1956, quando ele finalmente faleceu. A história do Stalin é marcada por ter sido um líder brilhante e ao mesmo tempo absolutamente autoritário, ditatorial, ter mandado matar todo mundo que era contrário a ele. É importante que você perceba que o seu livro, na hora que você for ler, ele frisa muitos pontos negativos do socialismo russo e tudo mais. Mas é importante que você olhe o outro lado, tá? Nada do que está no seu livro é falso, não é falso, é verdadeiro. Mas existe sempre várias partes da mesma história, várias versões da mesma história. O socialismo russo, para muitos autores de história, muitos historiadores, nem foi considerado socialismo, porque o socialismo original ele defendia a liberdade para o povo.
E essa liberdade não foi encontrada na União Soviética, tá? Da mesma forma que a nossa liberdade aqui também é bastante reduzida em muitos termos, em muitas formas de a gente analisar. Mas mais do que isso, a Revolução Russa, ela pegou uma população pobre, miserável, que passava fome, que era iletrada, que as mulheres eram submissas aos homens, que tinham que ser legalmente submissas aos homens, e levou educação para todo mundo, levou alimento para todo mundo no fim das contas. Hoje em dia a maior parte da população russa é formada em universidades, então tem a formação universitária completa. As mulheres, obviamente, desde a década de 20 lá na Rússia, logo depois da Revolução Russa, têm autonomia em relação aos homens, têm uma posição de igualdade em relação aos homens, tá? E o desenvolvimento da sociedade russa também se deu ao longo desse processo socialista. Tem muitos problemas? É lógico que tem. Eu não estou aqui para defender socialismo, coisa nenhuma. O que eu quero que você perceba é que todos os lados da história, eles têm que estar presentes na nossa versão da história. Você já está lá no seu 9º ano, você já tem cabeça para olhar as coisas de forma crítica, tá? De você pensar com a sua cabeça, tá? O seu livro, ele pinta a história da Rússia de forma muito negativa, na minha opinião. É uma das falhas do livro, na minha modesta opinião, tá bom? Mas eu acho que é isso. O Stalin morre em 56, a União Soviética continua. Em 56 nós já estamos na Guerra Fria, a gente vai falar disso em outras aulas. Aliás, próximo assunto vai ser problemas econômicos dos Estados Unidos na década de 30 e aí depois Segunda Guerra Mundial. Acho que vocês vão gostar bastante. Beijão, tchau, tchau.